Bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, bom dia, ouvintes. Sardenberg, ontem tivemos uma inédita entrevista coletiva com a participação do presidente, no caso Michel Temer, e o presidente das duas casas legislativas, Renan Calheiros e Rodrigo Maia. Vários assuntos foram tratados, o objetivo inicial era a questão lá do Caixa 2, da anistia do Caixa 2. Uma mudança de comportamento. Pelo visto, eles sentiram a pressão. Milton, eu acho que foi um sinal de uma mudança importante, né? E, de novo, não, digamos assim, por virtude dos personagens, mas por medo, por necessidade, por pressão, etc. Porque, como a gente se lembra aqui, os dois casos que tumultuaram a semana, que é o caso lá do apartamento do Gedel e o processo de anistia que estava sendo tramado, né, sendo preparado no Congresso Nacional, e a gente, o noticiário, né, a gente tem falado de anistia do Caixa 2, para simplificar, mas não era só anistia da prática de Caixa 2, era uma anistia ampla, geral e restrita de tudo que era crime eleitoral, crime de uso de dinheiro ilegalmente em campanhas eleitorais. No final das contas, quando você lia lá aqueles textos que estavam circulando no Congresso, eles davam uma anistia para todos os políticos e pouquíssima gente ia sobrar. Dava uma anistia para todas essas práticas irregulares que têm sido apanhadas pela Lava Jato. Quando o pessoal da Lava Jato, os procuradores disseram, se passar essa anistia é o fim da Lava Jato, muita gente achou que eles estavam exagerando. Mas quando você lê o texto que circulou no Congresso, se verificou que não estava exagerando não, porque a ideia era uma anistia enorme, bem ampla. E isso estava sendo tratado assim como uma coisa normal, né? Os políticos iam aprovar uma lei que os beneficiava e qual é o problema, né? Sempre foi assim. E ao mesmo tempo apareceu a história lamentável do apartamento do Gedel. E de certa forma, quer dizer, são coisas obviamente bem diferentes, de gravidade diferente, de peso diferente, mas era o mesmo estilo da velha política, né, Milton? Era assim. Bom, qual é o problema, né? O sujeito tem um apartamento, não pode lá se interessar por isso, não pode mexer os pauzinhos lá. Qual é o problema, né? E o próprio presidente Temer, lá pelas tantas, disse para o ex-ministro Calheiros que essas coisas da política acontecem, fica tranquilo, isso aí, vira e mexe, está acontecendo e tal. Também mostrando que naquele momento o presidente Temer não tinha a menor noção do tamanho dos dois problemas. Um detalhe, né? Realmente essas coisas na política acontecem, mas não deveriam acontecer. Pois é, e ele não percebeu que, as coisas acontecem, só que agora todo mundo fica sabendo, todo mundo comenta, vai para as redes, a imprensa não é mais, a maioria da imprensa não é mais, não concorda com essas coisas, reverbera de uma maneira muito forte, e a sociedade, né, através dos diversos movimentos, através das diversas sociedades, se manifesta. Então, o que o governo percebeu, que o mérito não do Renan, e méritos seguramente mais do Michel Temer, foi perceber que isso aí acabou, que esse tipo de política, de comportamento acabou, né? Então não só o Gedel foi demitido, como o governo reconheceu o erro, reconheceu a postura errada desde o início, e isso também é raro no nosso governo, né? No nosso tipo de governo, que é reconhecer práticas erradas e tal. Então o Temer reconheceu que tratou mal o assunto e foi mal. E também com relação à anistia, né? E ao anunciar que vai demitir. Isso aí leva a duas consequências, Milton. A primeira é que fortalece o governo. A gente sempre comentou aqui que esse governo ele era um governo dividido. Tinha uma equipe econômica consistente, quer dizer, uma equipe econômica não apenas com bons nomes, mas uma equipe econômica com uma boa agenda, uma agenda correta para tirar o país da recessão. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma equipe política que representava a velha política, o velho estilo, o velho modo de fazer política, e uma equipe
com as práticas do passado, como essa de achar que pode, no meio do caminho, dar uma anistia geral para eles mesmos, né? Com a prática do passado e lidando, né, com problemas do passado, que é acertar a vida desse deputado, acertar a vida daquele, etc. E políticos que, em vez de, como a gente comentava aqui, em vez de caírem fora, quer dizer, pedir demissão quando viam que estavam sendo processados. É o caso típico do Renan, né? Como é que o sujeito pode continuar presidente do Senado com 9 inquéritos no Supremo, né? Quer dizer, o mínimo de respeito que ele poderia ter para com o próprio Senado era dizer, olha gente, eu estou com esses problemas, eu devo ir embora para casa, resolver esses assuntos, depois se resolver eu voto. Né? Mas ficar submetendo o Senado a esse vexame, né? Quer dizer, o presidente do Senado brasileiro está processado e tal, é uma coisa que não tem cabimento. E isso que aconteceu ontem é um dado importante, marca um fim de época, né? Porque você veja, havia uma articulação clara no Congresso e com assim uma certa tolerância do governo para votar essa anistia. O Temer percebeu isso tudo, falou, olha, não se vota nada, se votar eu veto, e isso significa o seguinte, o poder do Renan acabou, né? O poder do Renan acabou. Já ia acabar, mas não, o mandato dele ia acabar, mas agora acabou o poder dele, né? Quer dizer, ele não tem mais poder, ficou evidente, de votar o que ele bem entende no Senado. Votar a lei da anistia, votar a lei que vai punir juízes e procuradores e tal, é isso que ficou evidente. E ficou evidente que a nova política aparece não lá pelos corredores do Congresso, mas ela aparece na sociedade. Aparece por toda a parte. Isso reforça a capacidade do governo de fazer política econômica. Claramente reforça a capacidade do governo de fazer política econômica. E haver agora, próximo lance importante na política e haver a reação do presidente Temer, é quando sair a delação da Odebrecht, né, que vai atingir bastante gente, e a ver como o presidente vai tratar desses casos. A resposta tem que ser imediata, né? Quer dizer, caiu na Lava Jato, está fora. Acho que esse é um critério que, aliás, ele deveria ter feito isso antes, né? Desde o começo do governo, né? É verdade, tem se falado, você reforça essa ideia desde o início do governo, aliás. Falamos desde o começo. Justiça seja feita. Falamos desde o começo. Tá bom. Regra fixa. Está na Lava Jato, está fora. Vai se defender lá, depois se é inocente, volta, não tem problema, mas não põe. E aconteceu que a Lava Jato pegou um monte de gente. De cara, né? De cara. Vamos esperar agora quando sair esse listão. Muito obrigado. O que aconteceu de certo mesmo, é que o empreendimento lá de Salvador mixou, né? Ninguém vai ter coragem de dar o aval para lá não sai mais. Aquele lá já era. O pessoal que pagou e tal. Sem emprego e sem casa. Sem empresa, sem casa, você vê que nem eram triplex, né? Pois é. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau.